Olá, amigos. Hoje, 5 de janeiro de 2023, eu estou acostumado para 22, é 23, tá? Estamos aqui no horário de Brasília, 5 horas e 12 minutos. Estamos fazendo essa live antecipada. A gente costuma fazer sempre às 21 horas, porque o Frei Tiago, que é o nosso convidado, ele está na França, então o fuso horário aí já deve ser o quê? 9 e pouco da noite lá, por aí. Estamos aqui com a Isaura Farias, que é da Paraíba, e Márcia Hor, que é do Rio Grande do Sul, e a gente vai conversar aqui um pouco com o Frei Tiago sobre questões que são questões pertinentes, e vamos ouvi-lo. Eu não vou, assim, esticar muito o meu preâmbulo aqui, porque da outra vez que eu convidei o Frei Tiago, eu acabei fazendo um preâmbulo muito longo, o pessoal falou assim, deixa ele falar, aquela coisa toda. Então, eu vou, então, já passar aqui no primeiro ponto para o Frei Tiago poder começar essa nossa conversa de hoje, num dia, né, que ocorreu aí, como vocês sabem, o Papa Bento XVI faleceu no último dia de 2022, suas exéquias foram hoje, tá, celebradas na Basílica de São Pedro. E para começar, eu queria só já começar com uma questão com o Frei Tiago, que depois a Isaura Farias e a Márcia Hor também vão fazer questões aí, que é assim. Primeiro, a gente está numa época de uma crise tão grave que a gente tem que estar à escuta, né, de pessoas que possam nos ajudar a, assim, a atravessar essa tempestade que está se intensificando, tá? E eu quero dizer assim, eu tenho feito algumas lives aqui no meu canal, a última e a mais importante biografia do Papa Bento XVI, que é feita pelo Peter Seewald, que é o biógrafo oficial do Papa Bento XVI, ele deu uma entrevista assim, Bento XVI é um pensador moderno. Então, o principal biógrafo do Papa Bento XVI, tá? Ele, acho que a Isaura saiu, ou não sei, ele fez essa colocação. O que a gente percebe que a crise gravíssima da igreja, boa parte das pessoas se reportam ao Vaticano II, mas a gente vai vendo que vem antes, vem bem antes. Eu fiz um recorte aqui, final do século XIX, começo do século XX, o modernismo, o movimento modernista, que o Papa São Pio X tenta estancar com a Pacendi, mas a coisa vem no crescente, Novella Teologia, o Reno, tá? E dali, né, Alemanha, França, Holanda, dali o jovem sacerdote Joseph Ratzinger também começou todos os seus estudos transitando e bebendo das fontes da Novella Teologia. Depois, mais para frente, há tentativas de recuo, depois teve todos os problemas que nós vimos durante o seu pontificado, etc. E o Peter Seewald, ele fez uma pergunta o então cardeal Ratzinger, já vou concluir aqui meu preâmbulo, ele fez uma pergunta no livro O Sal da Terra, ele era cardeal ainda, que é assim, eu até mostrei aqui ontem na minha live, olha só, ele pergunta, o que deu de errado? Ele pergunta no Concílio Vaticano II, o Peter Seewald, o que deu de errado? E o Papa Bento XVI, cardeal, responde o seguinte, eu até mostrei aqui, ele responde o seguinte, essa é a grande interrogação que todos nós nos fazemos. Página 61. O que a gente percebe, Frei Tiago, é assim, o enorme esforço desses teólogos da Novella Teologia, dos modernistas, defendendo a tese de que há conciliação entre, né, a sã doutrina católica de séculos com o modernismo. Então, essa conciliação, a justificativa é essa. Veio o Vaticano II e tudo aquilo que os teólogos da Novella Teologia defenderam e as brechas que foram abertas para tudo que nós estamos vendo, prevaleceu. Os efeitos estão aí, hoje há mais dúvida do que fé, e a situação que nós estamos vendo é essa, evasão de fiéis, sacerdócios diminuindo,
A igreja está, assim, a resposta que o Vaticano II deu até hoje não se compara, por exemplo, com o Trento. Nos pega a resposta de Trento, foi muito mais vicejante, vigorosa, e a resposta está aí, os resultados estão aí. E a pergunta que eu faço, tá? A conciliação? Primeira pergunta, em meio a tudo isso. Segundo, em relação ao modernismo. Segundo, se o próprio Peter Seward reconhece que o Padre Francisco é moderno, os efeitos estão aí. Estamos, então, a barca em meio a uma tempestade que tende a se intensificar. Que reflexão inicial a gente pode fazer a partir disso? Com a palavra, Frei Tiago. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Com a palavra. Agradeço também, professor Hermes, agradeço a Márcia, a Isaura e a todos os nossos ouvintes, e desejo uma boa noite a todos. Então, realmente, são questões importantes, né, que nós temos que nos colocar, porque, de fato, a gente percebe que Bento XVI é realmente esse enigma, porque ele é o fim de uma etapa e é a abertura de uma nova etapa. Então é interessante que ele tenha morrido justamente no fim do ano, no último dia do ano, e interessante também que hoje nós podemos falar dele como alguém que está sepultado, né? Então quer dizer que aquela dimensão de igreja que foi identificada com Bento XVI, também já podemos dizer que está sepultada. Porque a igreja que foi instituída pelo Vaticano II, ela não foi uma igreja feita para permanecer. Ela foi uma igreja feita para ser introduzida em cima da Igreja Católica e trabalhar pela destruição da Igreja Católica. Então, a Igreja do Vaticano II, né, podemos dizer de certa forma, essa igreja conciliar, ou essa igreja que criou esses novos paradigmas, né, que foram, inclusive, defendidos por Bento XVI, era como se fosse um vírus que entrou ali no sistema e danificou todo o sistema. Então, depois que o sistema foi todo danificado, todo destruído, então aí eles vão e implantam um novo sistema. Então, é mais ou menos assim a visão que a gente tem que ter. De forma alguma, a gente pode pensar em conciliação, porque são paradigmas diferentes, é uma filosofia diferente, é uma teologia diferente, é uma visão sacramental diferente, e não pode-se imaginar que a Igreja Católica, que condenou tudo isso que foi implantado, poderia se conciliar com tudo isso que eles fizeram. Então, é assim que a gente tem que entender. É uma linguagem realista, mas é a verdade dos fatos, né? Agora, vejamos também uma outra coisa. A maioria das pessoas pensa no concílio, mas não pensa na revolução. E uma coisa que nos ajudou muito, pelo menos para mim, serviu de base para eu conseguir entender as coisas, que eu consegui entender a partir dos estudos que eu fiz, justamente depois que eu vim para a Europa, que eu fui bastante perseguido no Brasil, no Paraguai. Então, toda a caminhada que eu tive, né, de perseguição dos bispos e toda essa terrível pressão que eu sofri, me obrigou a pensar o problema e a estudar de forma mais profunda para eu entender aonde que eu estava pisando, né? Então, é nesse contexto que eu posso dizer que em 2013, né, quando assumiu quando Bento XVI renunciou e assumiu Francisco, nós éramos fãs de Bento XVI. E nós acreditávamos
numa igreja reformada, nós acreditávamos que o Vaticano II poderia ser relido naquilo que a gente chama de hermenêutica da continuidade, e nós acreditávamos na reforma da reforma, que é como a gente estava chamando ali, esse movimento litúrgico que foi levado a sério pelo bispo nosso lá do Paraguai, que esteve pessoalmente com Bento XVI, e Bento XVI, na época, acho que isso foi em 2011, o elogiou dizendo que ele tinha o melhor seminário do mundo. Dizendo, ó, você tem o melhor seminário do mundo, parabéns pelo seu trabalho, e é assim mesmo. Então, imaginemos um seminário de 200 seminaristas que tinha missa tridentina todos os dias. Então, Bento XVI elogia. Nós estávamos nesse movimento, nós estávamos nessa ilusão, podemos dizer hoje, né, de que aquilo ali ia ser um foco de restauração da igreja. Entretanto, quando o Bento XVI renunciou, parece que todo mundo sentiu ali no ar uma certa atmosfera de derrota. Foi mais ou menos o que as pessoas sentiram aí no Brasil, nesse 1º de janeiro, quando viram o Lula subir a rampa do Planalto. Falaram assim, olha, esse homem conseguiu, sendo que ele não representa o Brasil. Né? Todo mundo está sabendo. E esses votos aí, se é que ele tem alguma porcentagem de voto, são votos de pessoas que não estão interessadas no Brasil. Essa que é a verdade. São pessoas que estão interessadas em situações pessoais deles. Então, esse clima de derrota nos invade. E nós ficamos, então, a nos questionar. E a partir do momento que a gente tem esse questionamento, eu sugiro para as pessoas que procurem aprender o que significa a revolução. Porque todas as nossas conversas a respeito desses assuntos só podem ter uma luz correta e uma verdadeira orientação se nós vamos lá na raiz do problema. Revolução é o nome da raiz do problema. Então, a partir do momento em que você começa a ter um mundo revolucionário, o que esse mundo revolucionário vai querer fazer? Vai querer destruir a sociedade cristã implantada desde Constantino. Porque desde Constantino, lembremos que esse imperador romano abriu as portas para o cristianismo. E o Papa se sentou em Roma como soberano pontífice. Antes o Papa era só um bispo de uma igreja perseguida que era considerada uma seita. Era uma seita derivada do judaísmo. Ah, essa seita aí que adora um homem crucificado. E o Papa é um bispo representante dessa seita. Só isso. A partir de Constantino, nós começamos a ter uma sociedade cristã. E essa sociedade cristã é que dá valor ao cristianismo, que instala toda uma sociedade baseada nos critérios do Evangelho. E isso nunca poderia ser destruído a não ser por uma ostensiva campanha anticatólica. E essa ostensiva campanha anticatólica começa pelo protestantismo, que tem sempre o mesmo espírito revolucionário. O protestantismo, por sua vez, nos dá toda a base econômica e social para poder implantar a revolução. A revolução começa a vir, primeiro na França, né, na última década do século XVIII, e depois no mundo inteiro. No mundo inteiro nós vamos vendo as revoluções. E o século XIX é marcado pela luta da igreja com a sociedade anticristã, revolucionária. Então é aqui que a gente tem que entender. O século XIX marcado por essa luta. Quando nós chegamos a São Pio X, que Vossa Caridade citou ali, né, como alguém que estava lutando contra o modernismo, por que São Pio X estava fazendo isso? Porque a sociedade já tinha se impregnado dos valores liberais e revolucionários. Então, São Pio X já não estava mais, como os papas anteriores, lutando para poder preservar alguma coisa da sociedade, porque já tinha acabado. A sociedade já era completamente, já tinha aderido completamente à revolução. Então, São Pio X estava tentando segurar isso dentro da igreja. Mas
infelizmente, não foi possível, porque São Pio X quis agir com a força de uma polícia. Então, ele tinha uma espécie de polícia secreta dentro de todos os organismos eclesiásticos para descobrir os elementos que eram ali promulgadores dessas falsas doutrinas. E assim que ele morreu, essa polícia acabou. Então, os papas que seguiram, né, Bento XV, Pio XI, Pio XII, eles não foram maus papas, eles até foram pessoas muito capazes, muito competentes. Mas eles foram pessoas que, por desígnio da providência, infelizmente, eles não tiveram a mesma visão de prudência. Então, eles deixaram os inimigos da igreja se infiltrar de uma forma muito mais eficaz. E eles foram ocupando todas as posições mais altas para poder instalar a nova igreja do Vaticano II. Então, em resumo, o Vaticano II, para quem não sabe, é simplesmente a adaptação do catolicismo ao esquema revolucionário moderno, das repúblicas democráticas, né, de todo esse esquema do mundo moderno que respira uma nova mentalidade que não é a mentalidade do catolicismo. É uma mentalidade completamente diferente, uma mentalidade liberal, uma mentalidade onde o centro está baseado no ser humano e não em Deus, e onde a igreja não tem mais a mesma visão dela mesma, né? Mas ela tem simplesmente um objetivo de estar a serviço da humanidade. Então, foi assim que eles fizeram essa transição do catolicismo para a nova religião. E o Vaticano II é um instrumento intelectual para fazer isso, porque ali é que se traçou todo o projeto, né, se colocou através de documentos extensos, muito, muito bem redigidos. Eu digo bem redigidos exatamente por causa disso, porque eles foram redigidos na medida certa para poder enganar as pessoas que tinham boa vontade e agradar aqueles que já sabiam qual que era o caminho. Então, isso aí foi um plano muito bem aplicado e nós devemos, então, considerar que essa etapa foi muito bem alcançada e muito bem encerrada nesse momento que eles sepultaram Bento XVI. Porque o Bento XVI, tendo sido sepultado hoje, nós podemos dizer, olha, a etapa intermediária da nova religião para a nova ordem mundial já terminou. Agora está aberto o caminho para essa nova religião totalmente em sintonia com a nova ordem mundial. Bom, eu agradeço, então, essas considerações iniciais que o Frei Thiago apresenta, dando esse pano de fundo bem resumido, né? Bastante elucidativo de todo esse processo. E eu tenho duas questões que eu quero fazer, mas antes eu vou passar para a Márcia e para a Isaura também fazer considerações e questionamentos, tá? E depois eu tenho, vocês já sabem as questões que eu vou apresentar, tá? Então, mas depois eu vou abrir espaço para essa reflexão que se faz necessária. Então, Márcia, com a palavra. Obrigada, professor. Que bom que estamos aqui. Frei Thiago, a sua bênção. Obrigada por mais esse momento que nós estamos juntos. Amém. Isaurinha, boa tarde. Que Deus abençoe vocês aí na nossa Paraíba, que o nosso país seja abençoado por Deus e siga sendo abençoado, e o Frei Thiago que nos traga sempre a sua bênção, a sua paz, a sua alegria, o seu jeito fantástico de mostrar para nós, os católicos leigos, por que caminho seguir, o entendimento que nós precisamos ter. Frei Thiago, muito obrigada por tudo que o senhor faz por nós, muito obrigada pelo vídeo que o senhor fez no último sábado, muito obrigada por tudo, todas as orientações. Peço perdão ao senhor pelos comentários sacanas que os meus irmãos, sem noção, sem discernimento, fazem em relação a tudo que o senhor traz para nós, tá? Então, da minha parte aqui, como católica leiga, eu aproveito para lhe pedir perdão por esses sem discernimento.
Eu quero aproveitar, Frei Tiago, e eu quero fazer um link bem forte com o vídeo que o senhor fez no último sábado. E eu até peço para as pessoas assistirem. O vídeo que o Frei Tiago fez no último sábado é muito importante. Se nós quisermos compreender a verdadeira situação que nós vivemos no mundo e a situação que a gente vive no Brasil e como que nós chegamos até aqui, esse vídeo é fundamental. E aí, Frei Tiago, eu quero que o senhor, por gentileza, mostre para nós o trabalho da maçonaria nisso tudo. Dessa mudança toda, desse desenho todo que o senhor trouxe para nós não temos como deixar de lado a infiltração da maçonaria no mundo todo, no nosso país, isso é claro. A gente sabe que os maçons de pequeno grau, certamente, ou provavelmente não têm noção do que fazem, provavelmente eles não compreendem o que fazem, e acredito que seja por isso que esses filhos de Deus, ou que deveriam ser filhos de Deus, se submetem a isso tudo, dão guarida para esse sistema nefasto, maldito, e que tem tomado conta da nossa terra, tem tomado conta dessa terra de Santa Cruz aqui, se referindo ao Brasil, e tem tomado conta do mundo todo. Então, eu gostaria muito que o senhor trouxesse para nós essa infiltração maçônica nas instituições, na nossa Santa Igreja. E queria aproveitar, Frei Tiago, eu acredito que seja possível do senhor já fazer essa vinculação para nós, daqueles vídeos que o senhor fez, das revelações de Cristo a Santo Ângelo. E aí, se o senhor já pode fazer essa vinculação, trazendo para nós, se nós estamos nesse momento da revelação de Cristo a Santo Ângelo, só recordando para os meus irmãos que estão assistindo aqui, que de repente não sabem, né? Eu peguei do canal do Frei Tiago, Jesus Cristo fala para Santo Ângelo, ele pergunta, né, quando é que vai acontecer essa modificação? E aí, Jesus diz, quando a igreja, despojada do seu esplendor, jazer como uma viúva, quando a cátedra de São Pedro estiver em contradição, quando a igreja estiver cheia de seitas, quando um bispo estiver contra o outro, quando os hereges prevalecerem e a fé estiver quase extinta. Por gentileza, Frei Tiago. Exatamente, Márcia. É realmente uma citação impressionante, né? Cada vez que a gente ouve isso, a gente vê como é tão preciso. E isso é algo que veio lá do século XIII, que seria impensável naquela época, e que hoje é o retrato perfeito, né, daquilo que nós vivemos. Então, eu até costumo dizer, quando se diz aí que a cátedra de Pedro está em contradição, eu costumo dizer que eu acho que existe um certo sentido nas pessoas que não conseguem entender toda a lógica do problema e que dizem assim que Bento XVI era o verdadeiro Papa e Bergoglio era o impostor. Né? Por que eu entendo essas pessoas? Por quê? Porque, de fato, de um para o outro, existe um novo processo revolucionário. Então, nós temos que entender que, no decorrer desse processo de transição, eles realizam sempre 3 revoluções. Isso é sempre, isso aí já está designado. E quando eu falo eles, né, nós estamos falando daqueles que trabalham no mistério da iniquidade. E aí o Vascadade citou a maçonaria. A maçonaria não é a única ferramenta do mistério da iniquidade, mas ela é uma ferramenta fundamental. Então, quando São Paulo fala, lá no 1º século, o mistério da iniquidade já está em ação, ele se refere a essas pessoas que estavam movimentando as coisas para destruir o cristianismo desde o primeiro tempo. Só que essas pessoas se organizaram e fizeram a coisa funcionar mesmo nos últimos 5 séculos, especialmente no último século. Mas por que eu digo que o sistema deles trabalha sempre com 3 revoluções? Por quê? A primeira revolução é a revolução que é feita para quebrar aquele sistema fundamental, né? Para quebrar o fluxo normal do que está acontecendo. E, normalmente, essa primeira revolução
ela vem com muita força, ela é uma revolução radical. Então, ela vai causar um certo espanto, ela vai causar um certo constrangimento. Depois vem uma segunda revolução, que é uma revolução assim muito sutil e conservadora. Então, a gente até pensa que ela é uma reação contra-revolucionária. Por quê? Porque essa segunda fase, ela tem por objetivo recuperar as pessoas que eles perderam naquele primeiro momento que foi muito assim, violento, foi muito grave e tal. Então, eles vão recuperando as pessoas e fazendo uma reconciliação, fazendo uma espécie de organização de novo. Não, vem aqui, vamos juntar esse com aquele, vamos fazer todos juntos e tal. Então, essa segunda revolução, ela é conservadora. E é interessante, aí vem a terceira revolução, que está baseada na lógica do comunismo. Por quê? Porque ela é uma revolução que dá o golpe final. Ela assume o poder e dá o golpe final, e ela implanta uma tirania em nome do bem maior, em nome da democracia, em nome da pobreza, qualquer coisa que você quiser colocar ali como um motivo daquela reação violenta final. Então, esse método revolucionário, isso aí foi aplicado em todos os lugares, tanto na Revolução Civil quanto na Revolução da Igreja. E é interessante você perceber isso. Por exemplo, se você olhar o Danton e o Montesquieu e o Robespierre, por exemplo, essas primeiras pessoas que trabalharam na Revolução Francesa, com o regime do terror, elas correspondem a um Paulo VI, a um João XXIII, ou seja, principalmente o Paulo VI, na implantação da missa nova, né? Quando ele colocou ali a ferro e fogo as pessoas para aceitar aquilo. Mas, de certa forma, como a igreja é muito baseada na monarquia e na hierarquia e tal, então eles fizeram também essa revolução nas outras camadas, ou seja, através de bispos, sacerdotes, e nessa hora o Paulo VI funcionava até como um elemento conservador, dizendo, olha, eles estão exagerando, estão fazendo coisa além, estão interpretando o concílio como não deve. Então, quer dizer que eles foram regulando entre a figura de Paulo VI e outras camadas essa primeira fase da Revolução. Porque, na verdade, o João XXIII ele serviu mais como aquele que colocou dentro do Vaticano a bomba. Né? Ele serviu para entrar dentro ali da Câmara Nupcial do Papa e colocar ali dentro a bomba. A partir com essa bomba ali dentro, aí a coisa começou a trabalhar. Lembremos que no 23º dia do pontificado de João XXIII, ele já nomeou o Paulo VI cardeal. E o Paulo VI tinha traído o Pio XII, e o Pio XII tinha exilado o Paulo VI, e tinha dito, olha, que esse homem nunca seja nada, nem cardeal, nem nada, porque esse homem é perigoso. Sabe por quê? Porque o Paulo VI trabalhava junto, em comunhão com o comunismo. E o Vaticano tinha um organismo secreto para mandar padres para a Rússia, disfarçados. Mas quando esses padres chegavam na Rússia, eles eram presos e mortos. Imagina? E aí o Pio XII quis descobrir, falou, mas quem está denunciando? Quem está dizendo que esses padres estão chegando ali? Era o próprio Paulo VI. Era ele que passava a mensagem, ó, tá chegando um padre, hoje, em tal trem, ele está vestido dessa forma, ele se chama tal pessoa. Eles iam lá e matavam. Ou prendiam. Então você percebe o nível da pessoa, do personagem? Então esse personagem estava trabalhando ali dentro, vestido de papa, para poder implantar essa revolução. Depois de que a coisa foi engolida a ferro e fogo, que essa primeira geração praticamente foi avassaladora. Nós não temos como imaginar a quantidade de padres, quantidade de religiosos que abandonaram sua vocação, que deixaram tudo, que desistiram de tudo, ou que morreram de tristeza.
de depressão. É uma coisa assim fora do normal. Aí, depois dessa primeira fase, vem a fase João Paulo II. E a fase João Paulo II é a mesma coisa que Napoleão, entendeu? É aquela fase onde você começa a fazer assim, uma cena, como se você... Não, mas espera aí, a coisa não pode ser por aí, a gente tem que organizar, tem que fazer uma coisa bonita, não é mais assim, não sei o quê. Mas, claro, porque já passou o primeiro regime do terror. Então, vem a fase João Paulo II, que eles foram esticando quanto deram. Só que quando João Paulo II morreu, vejam bem esse dado, hein? João Paulo II morreu em que ano? Não foi 2005? 2005. Em 2005, a estrutura não estava ainda pronta para entrar na última fase da Revolução. Então precisava esticar por mais alguns anos a Revolução Provisória, a Revolução Intermediária, que a gente chama, que é a Revolução Conservadora, ou seja, aquela que parece uma reação contra-revolucionária, mas na verdade é simplesmente a revolução continuada, mas de uma forma muito lenta e muito disfarçada, para poder deixar os conservadores tranquilos e todo mundo ali feliz, para poder eles terem mais tempo de trabalhar. Então, eles foram trabalhando. Em 2005, morre João Paulo II. E eles dizem, olha, não está pronta a nossa revolução. Vamos colocar quem? Vamos colocar o discípulo de João Paulo II. Aí entra o Bento. O Bento, na verdade, foi um noviço do João Paulo II. Ele fez tudo que o João Paulo II quis. E ele foi um promotor do João Paulo II, porque o grande artista de todo esse cenário aí foi João Paulo II. E o Bento conseguiu até superar-se, porque ele normalmente, como alemão e tal, ele não era uma pessoa muito carismática assim para poder fazer essa revolução na mesma lógica do João Paulo II, né, fazendo todo aquele teatro, fingindo conservadorismo, fingindo que era católico, fingindo que estava falando uma linguagem, não, vamos retomar coisas verdadeiras, coisas antigas. Então, se a gente lê hoje, né, hoje eu consigo entender isso, na época eu não entendi, mas se a gente lê o documento de 2007 do Supremo Pontífico para liberar a missa tradicional, esse documento ele não pode nunca ser considerado católico. Ele é péssimo do começo ao fim. Mas na lógica de quem está vivendo ali, naquela atmosfera, olha aqui, nós estamos recuperando a missa, olha que beleza e tal, entendeu? Então tudo fica muito bonito, muito harmonioso, e a gente vai engolindo aquilo. Então o Bento continuou levando essa revolução intermediária até 2013. Quando chegou 2013, agora veja, 2013 foi a hora que soou o sinal ali no Vaticano, falou assim, ó, hoje nós temos um número de cardeais suficiente para eleger um dos nossos. Agora, chegamos na fase da revolução final. Nós chegamos no objetivo que o Vaticano II tinha para implantar. Então, o que a gente faz? A gente corta o dinheiro do Vaticano e obriga o Bento a renunciar, porque fala para ele, ó, acabou seu tempo. Agora você saia daí, porque o seu trabalho terminou. O seu trabalho era intermediário. Agora nós vamos fazer um trabalho mais definitivo, que as etapas que a gente tem que cumprir são muitas ainda, e esse homem que a gente escolheu, ele já está ficando velho. Então, foi a hora que elegeram Bergoglio. Agora, presta atenção, como que eles erraram de data? Porque eles pensaram que eles iam conseguir isso na década de 90. E na década de 90 já tinham preparado o Martini para assumir quando o João Paulo II ia morrer. Porque o João Paulo II não sofreu atentado, não, isso é mentira. Isso aí foi teatro. Depois eu posso explicar isso numa outra vez, porque isso aí exige uma explicação maior. Mas João Paulo II nunca sofreu atentado nenhum. Isso é puro teatro para poder criar a fama do herói. O herói que perdoou o assassino, entendeu? Não, tudo isso é mentira. O assassino foi pago pelas próprias autoridades do Vaticano. E o João Paulo II ensaiou várias vezes como é que ele ia cair, não sei o quê, fingir que estava morrendo, entendeu? É tudo mentira. No dia 13 de maio, para pegar as pessoas que eram devotas de Fátima, entendeu? É tudo muito bem arquitetado. Então, é muito difícil a gente acreditar, porque a gente entra numa decepção. É igual aquela mulher que fica sabendo que seu marido, que ela ama tanto, está traindo ela tem mais de 10 anos. Aí fala assim, não, mas não é possível, não posso acreditar, entendeu? Mas é a verdade. A gente tem que acreditar, porque é a verdade. Então, no final das contas, o Bento, acabou o tempo dele, entrou o Bergoglio,
e ele já está trabalhando ali tem 10 anos, né? Então, o caso é esse. Para eles, era até bom que o Bento ficasse vivo ali mais um tempo, porque isso dá uma certa esperança para tais pessoas que ainda acreditam na estrutura e tal. Olha, tem ali um Papa verdadeiro, enquanto tem um outro falso. Mas não, o Bento já estava dando lugar para o Bergoglio justamente porque sabia que o trabalho dele era provisório. Então, a gente não pode ter essa ilusão de pensar, bom, agora nós ficamos... Não, nós ficamos, com certeza, sem alguém que era menos ruim que o Bergoglio, da mesma forma como nós ficamos sem alguém que era menos ruim do que o Lula. Mas nós não temos nenhum Papa de verdade e nenhum rei para assumir o Brasil como verdadeira sociedade cristã. Essa que é a verdade. Então, quer dizer, enquanto a gente ficar no paliativo, a gente nunca chega na realidade. A realidade é essa. Jesus Cristo é o verdadeiro rei. E Jesus Cristo é o verdadeiro rei soberano do mundo inteiro. Isso é proclamado pelo Pai. Então, quem está reinando ali, enquanto estiver a república democrática, qualquer coisa que eles queiram chamar, se está em nome do povo ou está em nome de qualquer outra coisa que não seja Deus, não é legítimo. E a mesma coisa na igreja. Se está em nome de qualquer autoridade que não seja a verdadeira fé católica de todos os tempos, não é legítimo. Então, aí que está o problema. Igreja baseada no Vaticano II e sociedade baseada na Revolução Republicana ou qualquer coisa que a gente queira chamar, não serão nunca legítimos diante de Deus. Agora, se a gente quiser resolver o problema de forma paliativa, tudo bem. Mas diante de Deus, nós temos que ser contra tanto um quanto o outro. Porque são essas estruturas malignas montadas pelos inimigos de Cristo e os inimigos da igreja é que estão hoje no poder. Professor, se o senhor me permite, eu só quero aproveitar disso tudo que o Frei Tiago falou e como ele acabou de mencionar, e nós aqui conversamos há poucos dias aqui em Caxias do Sul, o artigo 1 da Constituição da República Brasileira é: todo poder emana do povo. E aí nós estávamos conversando aqui, perguntando por que é que ali não diz todo poder emana de Deus. Obrigada, Frei Tiago. Pois é, aí já está entendido. Eu vou aproveitar aqui, como o Frei Tiago é bem didático, né, assim, bem preciso na didática, né, de forma sucinta. Bom, tem vários comentários aqui, tá? Muitos daria cada comentário 10 horas de conversa, etc. Mas antes de passar para a Isaura, Frei Tiago, porque eu sou católico, tá? E a nossa geração, como leigo, a nossa geração é pós-Vaticano II, eu nasci em 65, tá? Mas a nossa fé, graças a Deus, é firme e sólida, tá? Por isso que o tema dessa live é a barca sob a tempestade, e põe tempestade, põe provação nesse tempo que nós estamos vivendo, mas temos fé que a rocha é inconcursa, tá? A sã doutrina é rocha inconcursa. A Lele Suleiman pergunta aqui, uma pergunta importante. Queria que o Frei Tiago pudesse também sucintamente responder, tá? Sobre a verdadeira fé católica de todos os tempos, que é aquela que nós cremos firmemente. Depois eu passo para a Isaura. Obrigado pela sua pergunta, Lili. Veja bem, a fé católica de todos os tempos é aquela que nós expressamos todos os dogmas da fé sem nenhuma alteração. Então, é simplesmente isso. Você não pode dizer assim, a fé católica é acreditar em Deus, ou a fé católica é acreditar na Santíssima Trindade. Não. A fé católica é tudo. E a palavra católica significa não só que a igreja está no mundo inteiro, mas significa também que a igreja tem uma doutrina completa, que abrange tudo. Então, por exemplo, se a pessoa diz, eu tenho a fé católica, mas ela não acredita na imortalidade da alma, ou não acredita na ressurreição da carne, fala assim, eu só tenho um problema, eu não acredito na ressurreição da carne,
Eu acho que a gente pode queimar o corpo quando morre, porque esse negócio de que vai ressuscitar no corpo, isso aí eu acho que é exagero. Então, basta isso para dizer que a pessoa não tem a fé católica. Ela pode acreditar em todas as outras coisas. Se ela disser que ela não acredita nesse ponto da fé, ela não tem a fé católica. Então, ter a fé católica é acreditar em tudo que a igreja ensinou, desde o primeiro momento em que a igreja se manifestou no mundo, até o último segundo que a igreja ensinou, né? Como, por exemplo, nas encíclicas do Papa Pio XII. Então, se a pessoa diz, eu quero acreditar em tudo que a igreja sempre ensinou, mas ela não conhece a fé católica, não tem problema. Basta que ela diga, eu creio em tudo que a igreja ensina. Então, essa pessoa tem a fé católica. Então, por exemplo, se essa pessoa diz assim, eu não acredito, por exemplo, eu não acredito que Nossa Senhora é virgem depois do parto. Mas ela diz, mas eu quero acreditar em tudo que a igreja ensina. Aí eu venho e mostro para ela, eu vou te mostrar um catecismo, e aqui o catecismo ensina aqui, olha, que a igreja ensina que Nossa Senhora é virgem, não só antes do parto, mas também depois do parto ela permanece virgem. Ela não foi lesada na sua virgindade com o parto virginal de Cristo. Aí essa pessoa que tem toda boa fé, toda boa vontade, né, ela que deseja ser católica, ela diz assim, a igreja ensina isso? Ensina. Então eu creio. Então eu creio. Percebe? Essa pessoa tem a fé católica. Porque ela pode errar por ignorância, mas ela acredita que a igreja sempre ensina o que é certo. Então, se ela descobrir que a igreja está ensinando tal coisa, ela diz, então eu creio. Eu não quero nem discutir, eu creio que a igreja ensina. Percebe? Isso é ter a fé católica. Então, quando nós falamos da questão do Vaticano II e dos novos paradigmas, é exatamente por causa disso, porque o modernismo, condenado por São Pio X, como nós falamos no começo, ele é uma abordagem que vai olhar para o ensinamento da igreja, vai olhar para o magistério e vai olhar até mesmo para a Bíblia, para as Escrituras, e vai dizer assim, mas isso aí talvez não seja bem assim. Tá vendo? Então é uma prepotência, é um orgulho, é uma coisa assim fora do normal. Por isso que São Pio X falava, o modernismo é o resumo de todas as heresias, porque não é uma heresia em si, ele não vai fixar numa coisa. Ele vai dizer assim, mas será que a Bíblia diz isso mesmo? Ou será que essa pessoa realmente escreveu aquilo? Ou aquilo ali talvez foi outra pessoa que escreveu e já alterou, e aí, por sua vez, coitado daquele Papa, ele achou que era assim, mas ele nem sabia que aquilo ali, na verdade, não é bem isso. Entendeu? Então, no final das contas, as pessoas não acreditam na igreja. Eles não acreditam que a igreja tem um ensinamento infalível que é revelado por Deus. Então, esse é o problema. A pessoa não tem fé. Então, se ela não tem fé, não tem nem como você discutir, porque você não tem como encontrar na pessoa nem a base para poder você trabalhar com a religião. Quando eu entrei num seminário que eu estudei em Belo Horizonte, na década de 90, o professor falava assim, ao invés de falar o evangelho escrito por São Lucas, ele falava assim, esse texto aí, que a gente chama de evangelho, que foi escrito pelos discípulos de Lucas, olha a linguagem, que foi escrito pelos discípulos de Lucas, e que depois pessoas que se diziam papas resolveram colocar como escritura sagrada. Olha só, tá vendo? É o nível da linguagem. Isso aí é para ensinar teologia para padres, para futuro padre. Entendeu? Então, quer dizer, como que você vai trabalhar com igreja, com esse tipo de ensinamento? Percebe? É zero. Não tem nem como comparar. Não dá nem para você entrar numa igreja protestante, daquelas assim mais simples e sinceras, e falar assim, vamos fazer aqui um debate sobre a fé. Não tem como, porque eles ali ainda acreditam pelo menos na Bíblia. Entendeu? Eles ali acreditam pelo menos na Bíblia. O modernismo ele destrói tudo. Ele não acredita nem sequer na revelação bíblica. E é essa base que eles colocaram ali para destruir a Igreja Católica. Então, é terrível, mas é realmente um fato
assim, triste de observar que a fé foi realmente reduzida a quase nada, como ela estava dizendo ali na profecia de Santo Ângelo, e como Jesus também diz no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 8. Quando o Filho do Homem voltar, encontrareis a fé sobre a terra? Entendeu? Então, quer dizer, essa é que é a fé. A pergunta da Lelê lá tem todo sentido. A fé que Jesus fala, encontrareis a fé sobre a terra, é a fé católica. Isso quase não existe mais na Terra. E se você tem essa fé católica ainda hoje no seu coração, então guarde esse uso, porque e de mais raro na face da Terra nos nossos dias. Bom, antes de passar para a Isaura, eu queria só fazer um apontamento aqui. Você tem vários comentários. Passa para mim, eu quero falar com o padre, com o Frei Tiago. Sim, eu vou te passar já, só antes um apontamento aqui, porque tem vários comentários e não dá para abordar todos, porque aí, né, fica muita coisa. Mas depois a gente vê se encaminha para o Frei Tiago ali os comentários também, o que ele puder dar retorno também, dentro do possível de algum outro que seja mais pertinente. Mas tem um comentário aqui que tá falando sobre, perguntando sobre documentos ou fontes confiáveis sobre essa questão que foi mencionada do atentado ao Papa João Paulo II. Então, depois, né, se o Frei Tiago puder passar para a gente alguma coisa, algum material, alguma informação, eu gostaria de depois, são inscritos aqui do canal, depois eu gostaria de estar também tendo conhecimento em relação a essa questão, com documentação referente para, né, essa reflexão. Isaura Farias, então, com a palavra. Boa noite a todos já, né? 6 horas. Sua bênção, Frei Tiago. É uma honra e uma alegria imensa aqui estar conversando aqui pelo senhor pela primeira vez, diretamente aqui da Paraíba. E por falar em maçonaria, que a Márcia falou, eu queria só lembrar de um paraibano, um padre, um bispo paraibano, um ilustre, um lutador, foi um grande lutador contra a maçonaria, Dom Vital. Inclusive, o senhor fez até uma live falando, esteve até aqui no Brasil na época, esse ano, não foi Frei Tiago, falando sobre Dom Vital, né? E ele lutou exatamente, fortemente contra a maçonaria, né? Inclusive foi preso, condenado, e é um grande exemplo, né? E isso foi em 1864, por aí, 1874, mas é para mostrar que ainda temos alguns grandes lutadores. Mas, Frei Tiago, muitas coisas, assim, eu queria que o senhor conversasse com a gente. Eu sou católica, não é? Quando eu falei para as pessoas que eu ia participar de uma live, que o senhor estaria presente, as pessoas, não faça, não participe da live, porque ele é sedevacantista, né? Nossa, é engraçado que a Igreja Católica comunga conversa, né? Com tantas outras religiões, Umbanda, Candomblé e tudo mais, ok? Mas quando a gente vai conversar com uma pessoa que é católico, porque uma pessoa sedevacantista acredita puramente na Igreja Católica, no que a Igreja Católica diz, né? As suas fontes e tudo mais. Mas quando a gente fala alguma coisa, parece que é um absurdo, né? Parece uma coisa terrível. Mas o que eu acho importante, que eu queria que o senhor falasse um pouco, eu vejo muito o Carlo Maria Viganò, né? O Frei Monsenhor, ele fala muito da igreja eclipsada, né? Uhum. E o senhor também, nas suas palestras, o senhor também conversa e fala muito que nós estamos passando por esse momento difícil, né? Uhum. A igreja praticamente é humanista, né? Deixou de salvar almas, levar as almas. Esse não é quase o interesse da grande maioria dos padres. Claro que existem muitos padres, bispos, que buscam, sim, o verdadeiro sentido do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é salvar, levar as almas para o céu, a salvação, o paraíso. Mas, hoje em dia, o que nós vemos aqui, como uma missa mesmo que eu assisti há uns dias atrás, quando o padre falou assim, o mito da criação. Eu fiquei chocada, né? Mito da criação, como assim?
Aí veio o evolucionismo, né, e tudo mais. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, né, principalmente para essas pessoas que têm esse preconceito, até quando eu recebi muitos comentários negativos como eu falei que eu ia fazer uma live com o senhor, que, não, eu não fale com ele, parece que eu estou falando com uma pior pessoa do mundo, isso é um absurdo. Mas eu queria que o senhor falasse sobre essa questão do humanismo, né, desse falso anticomunismo, né, que muitos padres, muitas pessoas que falam muito esse perennialismo, né, e sobre o que eu acho, eu estou juntando muitos assuntos aqui, mas dessa igreja que tem essa tendência do noéismo, né, da religião Noé, como seria isso? Tá bom, obrigado, Isaura, pela sua pergunta, pelos seus comentários, né, e de fato é um pouco assim mesmo, as pessoas têm uma certa rejeição, e eu acho até normal, porque eles não querem, a maioria das pessoas não quer entender a verdade. Essa que é a questão. E esse nome, sede vacantista, né, é um nome que tem, às vezes, né, de que a sede de São Pedro, ou seja, a sede do papado, ela está vacante, ou seja, ela não está sendo ocupada por um verdadeiro Papa sucessor de Pedro. Então, em resumo, é isso. A posição, quando a gente diz que a sede está vacante, significa isso, que esta sede foi ocupada por verdadeiros papas sucessores de Pedro. Mas nós defendemos a lógica de que João 23 não foi um papa verdadeiro, legítimo. Ele foi alguém que pode até ter sido eleito, mas ele não foi eleito da forma correta, canonicamente correta. Inclusive, tem uma profecia de São Francisco, se vocês procurarem na internet, é fácil de você encontrar. São Francisco, ele disse, um papa que será eleito, mas de forma não canônica, de forma incorreta do ponto de vista canônico. Ele não será um verdadeiro papa, portanto, né? Mas ele vai dar origem a esse grande colapso, essa grande apostasia da igreja. E tem muitas pessoas que atribuem isso a Bergoglio, né? E dizem, olha aí, ó, quer dizer que até Bento a gente tinha um papa verdadeiramente eleito. E Bergoglio foi eleito de forma não canônica, de forma não correta. E isso eu dou todo o direito para a pessoa analisar dessa forma. Mas São Francisco, ele se refere, na verdade, a João 23. Por que João 23 não foi eleito de forma correta? Porque a Igreja Católica já tinha definido, né, desde a época mais antigas, tempos mais antigos, principalmente através da bula do Papa Paulo IV, né, que nunca foi revogada, que você não pode eleger alguém que apostatou da fé para o cargo de Papa. Né? Então, qualquer cargo, isso até o direito canônico, no cânon 188, né, nós até fizemos uma conferência sobre isso, o direito canônico diz claramente que se uma pessoa comete um pecado de apostasia, ou seja, ela renuncia à fé católica, então essa pessoa, automaticamente, ela renuncia ao seu cargo. Entendeu? Então, por exemplo, mesmo que ele estivesse sendo eleito papa, na mesma hora de ser eleito, ele já teria renunciado ao papado. Por quê? Porque ele não estava aceitando a verdadeira fé católica. E por que ele não estava aceitando a fé católica? Porque João 23, ou Ângelo Roncalli, como era o nome dele, ele já desde a juventude, ele aderiu ao modernismo. E o modernismo é condenado pela igreja, de tal maneira que ele era excomungado. Então, o Ângelo Roncalli era excomungado. Mesmo que a gente não tenha certeza absoluta que ele era maçom, porque isso existem, os maçons sempre escondem, né? Aqueles que eles querem promover, eles escondem que eles têm origem na maçonaria, porque, obviamente, eles querem deixar a coisa mais disfarçada. Mas,
mesmo que você diga, não tenho certeza absoluta que o João 23 era maçom, né? Sendo que existem documentos que provam isso, mas tudo bem, não importa. O certo é que ele era excomungado de qualquer forma, porque ele aderiu a todas essas heresias do modernismo, e ele se escondeu atrás da carreira diplomática, porque a carreira diplomática fazia com que essas pessoas subissem sem ser percebidos, porque eles não eram obrigados a ficar pregando, não é como um bispo que prega todo domingo e faz um sermão e a gente percebe que ele é herético, entendeu? Ele fica na carreira diplomática, só faz o trabalhinho dele ali, ninguém sabe o que ele pensa. E ele passou a vida inteira dele assim, até chegar a ser papa. Ninguém imaginava como que ele chegou ali a ser papa. Ele não era nem cotado para ser papa. Então quer dizer que esse homem foi escolhido pela maçonaria eclesiástica. E eles colocaram ele lá dentro de forma canonicamente incorreta. Então, não sou eu que decido se a gente tem papa ou não tem papa. Simplesmente a gente interpreta a história, a gente interpreta os acontecimentos, a gente vê a coisa funcionar. Então, depois que entrou ali uma pessoa que não é um papa verdadeiro, ali complicou tudo, porque ele colocou cardeais que não são legítimos, ele fez uma estrutura toda em volta dele que não é legítima, e ele criou um concílio que não é católico. E colocou ainda um outro falso papa, sucessor dele, que é o Paulo VI, para aprovar esse concílio e fazer todo mundo engolir esse concílio. Então, não existe solução para o catolicismo sem entender isso, que de João 23 para cá não aproveita nada. Agora, não significa que a gente vai ser sede vacantista e que a gente vai ser sectário, né? Porque tem muitos sede vacantistas que se tornam sectários. E eles se tornam pessoas insuportáveis. Eles se tornam pessoas que só sabem julgar os outros, condenar os outros e dar chute para todo quanto é lado. Essas pessoas são intratáveis. E são pessoas que você não pode nem conviver. Tem pessoas que são assim e que eu até recomendo, falo assim, nem frequente a missa dessas pessoas. Porque mesmo que a missa deles seja válida, essas pessoas não têm caráter, não têm capacidade de levar a igreja para frente através simplesmente de uma defesa de uma posição. Então é fácil você se esconder atrás, né, dessa lógica, Francisco não é papa, então agora vamos criar uma igreja aí de qualquer jeito. Não é assim. A gente tem que respeitar todos e tem que tratar todos com honestidade e sinceridade. Porque apesar dessa estrutura hoje não ser ilegítima, Deus, ele continua olhando para cada um e vendo o esforço de cada um. E o esforço de cada um é legítimo. Mesmo que uma pessoa participou anos e anos de sacramentos inválidos ou de sacramentos ilegítimos, mas a intenção daquela pessoa diante de Deus é que conta. E Deus está fazendo tudo isso valer. Só terminando aqui, teve até uma pessoa que me mandou um e-mail, achei interessante o e-mail dela, me mandou um e-mail essa semana, até vou responder, ela perguntando assim, padre, eu estava participando dessa live lá, e um sujeito veio falar do Bento XVI e começou a dizer, olha, ele fez tais e tais heresias, ele não merece nada, ele é um homem que não vale o que come, não sei o quê, eu não rezo uma Ave Maria pela alma dele. E aí essa mulher fez essa observação, achei que a observação dela foi boa, ela dizendo assim, olha, eu acho que o mínimo que a gente tem que ter é respeito pelas pessoas, caridade, e a gente não pode julgar as pessoas. Eu concordo. A gente não pode dizer até que ponto aquela intenção daquela pessoa foi para o mal, entendeu? Eu não tenho como saber. O que eu posso dizer são coisas objetivas. Então eu posso dizer o seguinte, ele trabalhou para o Vaticano II, ele tinha uma teologia errada, ele tinha uma filosofia errada, ele teve compromisso com os judeus, ele teve compromisso com os inimigos da igreja. Pronto, porque a gente viu isso, a gente escutou isso, a gente viu acontecer isso. Então não estou julgando, eu estou vendo, eu estou escutando as coisas que são claras. Agora, a pessoa dele, é só Deus que vai julgar. E eu posso, com certeza, rezar pela alma dele, pedir para Deus que dê o descanso para ele, porque a gente não tem como saber até que ponto ele foi ou não foi do lado de Deus e do lado da igreja. Quer dizer, essas coisas são julgamentos pessoais. E isso nós não somos autorizados a fazer. Nós somos autorizados a analisar as coisas segundo o critério da igreja de forma objetiva e não de forma subjetiva, sectária e tendenciosa. Entendeu? Então, isso aí que eu acho que é importante as pessoas entenderem também.
Inclusive, aqui na Paraíba, está estabelecido terminantemente a questão de proibição de missas tridentinas. Não pode de jeito maneiro. Então, assim, se a gente quiser assistir uma missa tridentina, a gente tem que ir para Recife, a gente tem que ir para outro estado, outra cidade. Aqui na Paraíba, não pode. Não tem conversa com o bispo. Mas é triste, né? Infelizmente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre essa nova igreja que está se formando, né? Parece uma grande ONG, né? Onde todo mundo é a saúde, a ciência acima de tudo, né? Não é nem mais Deus, né? A ciência acima de tudo. E virou assim, o Deus é o amor, né? O amor é Deus. Agora, o amor é Deus, assim, é Deus do amor. Então, assim, que tipo de Deus é esse que eles cultivam tanto do amor, que proporciona o aborto, que proporciona tantas outras coisas terríveis dessa agenda maligna que está cada vez mais sendo estabelecida, implantada agora mais do que nunca, né? Exatamente, Isaura. De fato, essa grande ONG, como Voz Caridade disse aí, é o que a gente estava dizendo que é a terceira fase desse movimento revolucionário. Então, na primeira fase, veja que interessante, agora eu vou recapitular de novo aquela explicação. Na primeira fase, eles tinham que quebrar com a doutrina, com os sacramentos e com o direito canônico. Então, eles destruíram a doutrina com o Vaticano II, eles destruíram os sacramentos em 68 com o novo rito dos bispos e em 79 com a nova missa. E depois eles destruíram o direito canônico com o Código de 83. Então, aqui nós estamos no contexto da destruição, a primeira fase. O contexto da segunda fase era o contexto, como eu disse, ali conservador, para manter o povo ali e juntar as pessoas, né? Então, a segunda fase é assim, vamos dar para o povo devoções e sentimentos, né? Era a hora da renovação carismática, era a hora dessas falsas aparições, né? Medjugorje e companhia. Então, devoções e sentimentos, mas tudo muito bonito, tudo muito tocante, conversões e curas maravilhosas. Olha que igreja linda que nós estamos fazendo. Mas tudo pilotado pelo diabo, né? Porque esses integrantes dessa seita maligna, né, que comandam essa estrutura aí, eles são diretamente conectados com o demônio, né? Não pensa que eles não têm comunicação direta com os espíritos malignos, que eles têm reuniões, sentam para reunir com os demônios. Então, depois que eles fizeram toda essa motivação aí, dessa segunda fase, então entra na terceira fase, que é o agora, né? É a fase Bergoglio, a fase da igreja sinodal. Então, o Bergoglio está chegando à plenitude do trabalho dele, do trabalho de destruição do catolicismo que ele foi dado na mão dele para ele fazer. Então, essa plenitude chama-se igreja sinodal. Todo mundo tem direito de chegar ali e dizer, olha, é assim, assim, assim. Eu quero uma igreja desse jeito. Então, você vai ver que a lógica emana da vontade de cada um. E não da revelação de Deus. Porque a igreja, normalmente, é feita da revelação de Deus. A gente crê na revelação de Deus e a gente crê no magistério que interpreta a revelação de Deus. Agora, nós não precisamos nem da autoridade do magistério e nem da autoridade bíblica, porque é a pessoa que decide se ela quer que isso seja pecado ou não, se ela quer que isso aqui entre na disciplina da igreja ou não, se ela as mulheres quer que a podem missa ser seja celebrada. sacerdotisas ou não, se as mulheres Exato. podem ser sacerdotisas. Percebe? Então, quer dizer, é uma vontade própria. Por que eles querem isso agora? Por que eles vão estabelecer essa igreja sinodal? Porque a igreja sinodal, ela é conforme ao pensamento do sistema da nova ordem e da agenda da ONU de 2030. E essa agenda é exatamente isso, é sob a propaganda de uma liberdade e de uma democracia total, você implanta a tirania. E é isso que eles vão fazer. Eles vão implantar a liberdade total, mas a tirania e a perseguição para todos aqueles que ainda quiserem ser católicos. Então, nós estamos cada vez mais oprimidos nessa história. E nós não vamos ter espaço mais, como você acabou de dizer,
dentro de um Estado. Imagina, o Estado onde nasceu Dom Vital, a pessoa não tem direito a assistir à missa católica de todos os tempos. Percebe? Sendo que Dom Vital, Vossa Caridade citou muito bem, ele é o grande herói do catolicismo do Brasil. Porque esse homem se levantou... Ainda não foi beatificado, né, padre? Frei Tiago, nem será por essa falsa igreja, nunca será. Mas por um verdadeiro Papa no futuro, será canonizado e proclamado um grande herói do Brasil. Por quê? Porque ele se levantou para defender o papado e defender a verdadeira honra da igreja e das ordens religiosas no meio da confusão que estava estabelecida na Europa. A ilusão dele foi pedir a assistência do imperador, achando que o imperador fosse católico. E o Dom Pedro II deu a rasteira nele, porque o Dom Pedro II também era pilotado pela maçonaria. Então, você percebe? Quer dizer, é um processo. Nós não temos como voltar. Se hoje nós voltássemos para o Dom... Imagine se a gente saísse do Lula e voltássemos para o imperador ultraconservador e representante nacionalista máximo do Brasil, que fosse assim como uma reencarnação de Dom Pedro II. Né? Imaginemos esse quadro. Então, nós temos que dizer que isso aí, para nós, não ajudaria absolutamente nada. Por quê? Porque ou nós temos um verdadeiro rei católico que defende o papado e defende todos os princípios do cristianismo, ou nós estamos entregues desde Dom Pedro II, olha só, não é agora, não é 1º de janeiro, não. Nós estamos entregues desde o século XIX, nas mãos de Dom Pedro II, nós já estamos entregues ao demônio, aos inimigos de Deus e aos inimigos da pátria. E a mesma coisa acontece na igreja, né? A igreja foi entregue aos inimigos, por quê? Por que Deus permite isso? Porque faz parte, isso aí é um desígnio da humanidade, nós estamos passando esse tempo agora é necessário. Então, nós estamos entrando no tempo da profunda treva. Por isso que Jesus falou, caminhai quando tendes a luz. Porque vai chegar um tempo que ninguém mais vai poder caminhar. E é esse que é o tempo que nós estamos vivendo. Tem muitas pessoas que falam assim para mim, olha, por que você não volta para o Brasil? Por que você não faz um seminário? Você não convoca mais pessoas, faz uma coisa maior, etc. Você fica ali isolado. Eu falo assim, porque não tem como. Nós estamos sem poder caminhar. Não tem o que fazer, nós não temos como, não tem autoridades. Eu não sou capaz de fazer nada sem uma autoridade. Eu preciso de bispos, eu preciso de papas, eu preciso de pessoas que me dêem uma igreja, que me dê condição de eu ter uma estrutura. Eu não tenho nada disso. O que eu vou fazer sozinho? Nós não temos como caminhar. E se nós não temos como caminhar, chegou o tempo do anticristo. Entendeu? É isso que as pessoas têm que conscientizar. O tempo do anticristo está aí. E Bergoglio está abrindo as portas de todos os ambientes para que o anticristo preparado pelos judeus entre no mundo. E toda essa gente que está aí na ilusão, achando que a igreja ainda está ali, vai receber o anticristo como alguém que é para o bem da humanidade. Esse é que é o problema. Bom, eu tenho aqui sobre isso, tá? Eu quero também ouvir o Frei Tiago sobre essa questão que é conceitual, para depois eu fazer também um outro questionamento. É o seguinte, vou apresentar aqui na tela o Monsenhor Viganò. O Monsenhor Viganò, ele tem um documento que é o seguinte, eu vou apresentar aqui para vocês, eu vou abrir aqui na tela aqui. Então, ele tem esse documento aqui, que se chama Como a Revolução do Vaticano II serve à nova ordem mundial. Depois eu vou deixar o link desse documento na íntegra, na descrição desta live, tá? E na página 12, está aqui o Monsenhor Viganò, né? E eu estou citando o Monsenhor Viganò porque, veja bem, gente, ele é arcebispo, tá? Ex-núncio apostólico dos Estados Unidos e trabalhou com Bento XVI no Vaticano. Inclusive, ele foi incumbido de sanear as finanças do Vaticano, foi vítima de todo
uma perseguição ali dentro por conta da sua postura, né? E foi para Washington depois, etc. Trabalhou junto com Tedeschi, acho que Gotti Tedeschi. E, então, é uma pessoa que tem autoridade. Tá? Estou trazendo alguém que tem autoridade, que é um alto prelado católico que está aí na ativa, tá? Não está na reserva, não, ele está na ativa, tá? E com vários pronunciamentos muito pertinentes sobre globalismo, sobre tantas outras coisas mais, tá? E na página 12 desse documento aqui, ele vai fazer a seguinte colocação, que eu quero ouvir o Frei Tiago falar sobre isso. Então, ele vai falar aqui, ó. Ele vai usar uma imagem do eclipse. Porque o que acontece, muitas vezes acontece isso, as pessoas têm um catecismo, vai para a igreja e vê uma coisa totalmente diferente, né? A postura, as atitudes. Então, dá essa impressão que é uma outra igreja. Às vezes acontece isso, dá essa impressão, pô, isso aqui não está batendo com a igreja de sempre, pá, aquela coisa toda. Mas o Monsenhor Viganò, ele vai fazer uma correção. Ele vai dizer o seguinte, que não se trata de duas igrejas, não. Ele vai deixar bem claro. Se trata de um eclipse da verdadeira igreja. Então, ele vai dizer aqui o seguinte, olha, o eclipse, só esse parágrafo aqui, né? O eclipse da verdadeira igreja. Nos últimos 60 anos, nós temos testemunhado o eclipse da verdadeira igreja por uma anti-igreja, diz Viganò, que progressivamente se apropriou do seu nome, ocupou a Cúria Romana e seus dicastérios, dioceses e paróquias, seminários e universidades, conventos e mosteiros. A anti-igreja usurpou a autoridade da igreja romana e os seus ministros vestiram os sagrados paramentos dela. Esta anti-igreja, usando o prestígio da igreja católica, se apropriou dos seus tesouros, das suas contas e das suas finanças. Aquilo que a gente sempre fala aqui sobre essa questão da tomada das instituições. Mas aí ele completa dizendo que, assim como acontece na natureza, este eclipse não se dá de uma só vez. A luz vai passando para as trevas, quando um corpo celeste vai se inserindo na frente do Sol. Isso se realiza de forma lenta, mas num processo inexorável, em que a Lua, ou seja, a anti-igreja, segue seu caminho até cobrir completamente o Sol, gerando um cone de sombra que se projeta sobre a Terra. Agora, nós nos encontramos nessa sombra doutrinal, moral, litúrgica e disciplinar. E aí ele vai falar que o processo começou com o modernismo, papapá, etc., e vai falar do Vaticano II, etc., e é um documento que eu vou deixar depois no link da descrição. Eu queria que o Frei Tiago falasse um pouco sobre esse conceito que o Monsenhor Viganò traz, que eu acho muito interessante, do eclipse, tá? Para depois a gente, então, ir para as considerações finais aqui. Sim, isso mesmo, professor. De fato, essa conferência de Monsenhor Viganò, realizada em outubro de 2021, foi realmente muito importante, e fui eu que traduzi essa conferência do inglês para o português. Aí nós colocamos a conferência na íntegra no nosso canal, e depois eu passei para o Fratres in Uno, né, para eles colocarem em livro, né, como Vossa Caridade mostrou aí, o pessoal ali do blog Fratres in Uno que colocou isso em forma de um caderno, né. O pessoal do Centro Dom Bosco também publicou a mesma que eu já tinha feito ali a dublagem, né, que eu fiz ali a tradução à dublagem, e eu considero que foi realmente uma conferência fundamental, é a base de todo o nosso pensamento, e eu assino embaixo, vamos dizer assim, porque eu estou totalmente de acordo com tudo aquilo que ele disse, e não só concordo com isso, mas eu praticamente dediquei todo esse trabalho da nossa divulgação desse canal Monte Carmelo para continuar ecoando esse mesmo raciocínio, né, que ele expressou ali naquela conferência. Então, de fato,
Isso daí tem toda uma lógica, né? E nós partimos dessa figura do eclipse, que é a melhor descrição do que está acontecendo com a igreja, e que, por sua vez, é tirada da profecia de Nossa Senhora em La Salette. Então, La Salette, no Segredo de La Salette, nós também já fizemos uma conferência sobre isso, né? O segredo de La Salette é fundamental, porque como nós perdemos o segredo de Fátima, ou nós perdemos o fio da meada da explicação do segredo de Fátima, então nós precisamos do segredo de La Salette para entender o segredo de Fátima e entender o que está acontecendo. Então, o segredo de La Salette é Roma perderá a fé e se tornará sede do anticristo. E depois, a igreja será eclipsada. Então, quer dizer que a igreja católica, eclipsada, ela vai sendo transformada numa outra igreja. Quer dizer que um astro vai cobrindo aos poucos e vai dando origem a uma outra situação. E foi isso que aconteceu. Foi um processo lento, mas um processo de uma revolução ostensiva até chegar nessa conclusão que nós chegamos hoje. Isso aí levou mais de 60 anos. Então, essas pessoas trabalharam, primeiro, durante centenas de anos para chegar nesse resultado. Quando eles invadiram a estrutura da igreja, então eles levaram a cabo o projeto e durante 60 anos foram trabalhando nesse eclipse. E é por isso que eu digo que hoje o catolicismo quase não sobrou quase nada. É quase como uma tênue luz ali que acabou praticamente. Então, a nossa religião, ela hoje tem que ser buscada nos livros. Você tem que aprender o catolicismo nos catecismos antigos, nos livros antigos. Porque se você vai numa paróquia, você não ensina mais o catolicismo numa paróquia. Você não ensina mais o catolicismo nos lugares que a gente tem acesso. A gente tem que buscar, a gente tem que desenterrar o catolicismo. Imagina. E o catolicismo é a base da nossa vida moral, é a base da nossa vida espiritual e é a base da sociedade. Então, nós estamos sofrendo porque nós perdemos o catolicismo, só por isso. E se as pessoas perceberem isso, elas vão se converter de uma forma melhor. Porque nós não podemos ser católicos mais ou menos. Nós temos que, hoje em dia, uma vez conscientes dessa situação, nós somos obrigados a fazer uma conversão profunda e a estudar e buscar um catolicismo sim verdadeiro. Aí que é o projeto que a gente tem que partir. Então, eu acho que o Monsenhor Viganò tem realmente uma autoridade muito grande para nos transmitir esse conteúdo, não só porque ele chegou a ser um núncio apostólico, uma pessoa de alto cargo e tal, mas porque ele fez essa caminhada também de decepção, né? Porque ele chegou à conclusão que Ratzinger não era um papa verdadeiro. Ele chegou à conclusão de que o Vaticano II era uma revolução. Ele chegou à conclusão que ele estava trabalhando para uma estrutura que não era a Igreja Católica. Então, quer dizer, ele fez todo esse trabalho, esse processo. Isso aí é um ato de humildade. Porque eu, que sou um simples padre, fazer essa conclusão já é difícil. Agora, alguém que chegou num alto nível, um alto cargo, e vê que durante anos e anos, durante décadas, ele estava sendo enganado e estava trabalhando contra a verdadeira Igreja Católica, isso é realmente algo impressionante. Então, é um exemplo para nós fazermos um exército de padres refratários, né, e nos juntarmos para resolver o problema da igreja, porque o problema da igreja vai ser resolvido quando nós tivermos consciência do que é o catolicismo. E aí, na hora que tiver um grupo grande de pessoas conscientes do que é o catolicismo, aí nós vamos conseguir fazer um papa verdadeiro. Então, aí que está a nossa luta. Não é só para denunciar os falsos papas, mas é também para chegar na conclusão daquilo que a igreja precisa, de um papa católico verdadeiro, sucessor de Pio XII. Bom, uma última questão, tá? Depois eu vou passar para Márcia e Exaura para considerações finais. Uma última questão muito importante, muito pertinente, que eu quero ouvir, que é o seguinte. Veja bem, eu falo como católico, como leigo católico, e tudo isso traz uma angústia muito grande para a nossa geração, hoje, tá?
Mas nada disso, tá? Falo, nada disso abala a fé. E, como católico, eu recorro aos sacramentos, o sacramento da penitência, o sacramento da Eucaristia, para poder receber a Eucaristia em estado de graça. Tem vários comentários aqui, mas, por exemplo, uma coisa que eu fico triste, tá? E é o que espelha para muita gente aí, é assim: Larissa, sinto falta da Eucaristia, mas não acredito na confissão. Então, veja bem, eu recorro ao sacramento da confissão, da penitência, recorro aos sacramentos, e aí o que acontece? A grande pergunta que se faz, que muitos fazem, tá? É assim: a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, e eu creio em todas as promessas de nosso Senhor Jesus Cristo, de que as portas do inferno não vão prevalecer. Então, eu não consigo, assim, ver que Cristo, que é a cabeça, vai deixar, tá, o seu corpo totalmente desamparado. Isso não bate com a promessa de que não faltará com a assistência do Espírito Santo. E os fiéis não podem, tá, ficar sem os sacramentos. Então, como que te reflete isso? Qual a reflexão que pode ser feita nisso? Porque é justamente o que muita gente me procura, às vezes pergunta, e eu faço essa colocação. Eu, como católico, como batizado, eu vou recorrer aos sacramentos até o último dia da minha vida, porque eu também sou, como todos, necessitados da misericórdia de Deus, tá? E creio, de que a graça de Deus, ela vai atuar para os que estão verdadeiramente contritos. Então, por isso que a confissão é muito importante, o sacramento de penitência. E não conseguiria jamais receber a Eucaristia sem o sacramento da penitência. E como, que a gente faz essa travessia em meio a tudo isso, sabendo disso, diante de tudo isso, tá? Então, é isso que eu gostaria de ouvir o Frei Tiago em relação a isso. Bom, essa é uma pergunta importante mesmo, professor Hermes. E, de fato, não é fácil a gente entender, porque a gente concebe a nossa religião como um conjunto. Então, quando a pessoa fala assim, as portas do inferno não vão prevalecer. Então, é normal que as pessoas pensem que Deus prometeu uma proteção total a todo esse conjunto. Então, quer dizer que ele vai proteger a estrutura do Vaticano, ele vai proteger todos os fiéis para que todos tenham sacramentos bem garantidos, bem válidos, bem bonitinhos, tudo perfeitinho. E a coisa é uma coisa superficial que não nos atinge, e ali fica longe de nós essa grave situação de penúria aí que a gente está observando nesse problema, né? Mas o problema é o seguinte: a gente também não pode viver do sacramentalismo, né? Agora mesmo tinha a frase, não abandona o sacramento. Mas a nossa religião não está baseada em sacramentos. A nossa religião está baseada na fé. Os sacramentos, eles são uma derivação do sistema sacramental que se implanta quando você tem a fé. Então, o cristianismo, ele é assim: o núcleo é a fé. Desde que você colocou ali a sementinha da fé, aí você faz um sistema de igreja, um sistema sacramental, e ali você vive aquele sistema sacramental. E aquele sistema sacramental, por sua vez, produz uma sociedade cristã em torno. Entendeu? Então, são todo um sistema. Quando você perde aquela sociedade, então você vai atacar o sistema da igreja. O sistema da igreja foi atacado, os sacramentos foram corrompidos. Não tem o que fazer. O que vai sobrar? Vai sobrar a fé. Então, quando Jesus fala, as portas do inferno não vão prevalecer, ele não se refere à estrutura do Vaticano, isso aí você esquece. Ele nem se refere também aos sacramentos, porque se você tem alguma coisa válida e legítima, isso aí vai ser muito raro hoje em dia no mundo, quem tem sacramentos válidos e legítimos. Mas o sacramento do batismo é sempre válido.
E é só isso que a gente precisa para se salvar. O batismo e a fé. Então, a pessoa não fica desamparada porque ela tendo o batismo. E o batismo é sempre válido, desde que tenha água. Fala, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qualquer um que batizou ali já está válido. Então, basta. Por quê? Porque hoje nós estamos em situação de emergência. Se eu for contar, por exemplo, aqui eu celebro a missa aqui na nossa casa, vem 2, 3 pessoas. Mas se a gente fosse atrás das pessoas que precisam, que desejam o sacramento, a gente teria milhares de pessoas no mundo necessitadas disso. Mas a gente sabe que não é isso. Então, por isso que eu não saio desesperado distribuindo sacramentos. Porque eu entendo que hoje o nosso tempo não é tempo do sacramento. O sacramento é para quando a igreja for restaurada. Aí nós vamos ter os sacramentos válidos e legítimos. Agora, se a pessoa fica sem os sacramentos hoje, isso não é grave. Basta que a pessoa, por exemplo, santifique o domingo, assista lá uma missa tridentina ou uma missa gravada que seja, para ela poder refletir sobre a missa, sobre os passos da missa, ou faça uma meditação, uma oração em sintonia com a missa. Agora, o que realmente a pessoa precisa a todo custo é manter a vida de oração e manter a fé. Isso a gente precisa a todo custo. Porque é isso que Jesus prometeu que não vai prevalecer. Quer dizer que a força do inferno seria tão grande que ia dominar todas as coisas, mas a fé católica não ia acabar na Terra. Então, é isso que Jesus quis dizer. Ó, a fé católica vai quase ficar mínima, reduzida ao mínimo, mas não vai acabar. Então, as portas do inferno não vão prevalecer, porque esse núcleo da fé vai permanecer e depois, quando a igreja for restaurada, puf, aquilo explode tudo de novo. Do dia para a noite, que a gente tiver um Papa verdadeiro, aí nós vamos ter, a partir desse Papa, bispos verdadeiros. Os bispos verdadeiros vão nos dar, por sua vez, os sacramentos vão estar ali formando uma sociedade cristã e tudo vem de novo, brota tudo de novo. Mas é essa sementinha ali que você tem que guardar. É a semente da fé. Então, lembre-se sempre disso. Pode valorizar os sacramentos, com certeza, isso é importante. Quem tem, dê graças a Deus por isso, né? Mas a fé é a base. Se você tem pelo menos a fé, tem condição de guardar a fé, condição de viver uma vida de oração e condição de viver em sintonia com aquilo que o cristianismo te pede, então, ótimo. Agora viva isso e espere o tempo em que a igreja será restaurada e que a sociedade cristã católica será novamente estabelecida na Terra, porque é isso que importa para nós. Bom, passar para você, Márcia, fazer aí as suas considerações finais, então. Frei Tiago, dos comentários que as pessoas têm trazido aqui, e já trouxeram também quando o professor Hermes programou essa transmissão, eu queria muito que o senhor atendesse a 2 pedidos da Larissa, que é essa que o professor Hermes colocou o comentário aqui agora. Ela perguntou sobre as aparições, e especialmente sobre as aparições de Anguera, se elas são verdadeiras, a Nossa Senhora, enfim. Então, eu gostaria muito que o senhor falasse sobre isso. A Larissa está muito angustiada, o que ela coloca nos comentários aqui é que ela tem se decepcionado, ela diz que passou por um momento de depressão e que a igreja virou as costas para ela. Ela diz que quando ela foi na confissão, que é por isso que ela está aqui chateada, triste, desanimada, o padre disse para ela que... Agora eu esqueci. Disse para ela o quê? Que não existe pecado e que não existe o inferno. É alguma coisa desse tipo. Então, eles meio que, pelo que eu compreendi, que eles meio que destruíram tudo. Se tu puder repetir aqui, Larissa, eu te agradeço. Então, é uma ideia meio que de destruir, meio que mostrar para ela que, tipo assim, tanto faz, te vira e vamos lá. E aí a Larissa aqui, ela tem comentado e tem demonstrado aqui a vontade, inclusive, de suicídio, Frei Tiago. Então, eu gostaria muito que o senhor acalentasse ela, por favor. Com certeza. E na mesma situação da Larissa, existem muitas pessoas que se sentem desamparadas, se sentem sozinhas, não encontram o apoio da igreja, né? É por isso que a gente faz esse apelo para os sacerdotes que estão vendo que a coisa está indo por esse caminho, se tornarem padres refratários. O que é um padre refratário?
é um padre que fica independente e fala assim, ó, estou vivendo independente, atendendo as pessoas do jeito que eu posso, com os sacramentos, e esperando que a igreja tenha um Papa verdadeiro para a gente poder entregar o nosso trabalho nas mãos desse Papa. É só isso. Entendeu? Porque realmente essas pessoas que nós estamos encontrando aí estão trabalhando contra o catolicismo, né? Agora, de vez em quando a gente encontra algum padre idoso que foi bem ordenado, que pode fazer uma boa confissão. Isso é raro, mas ainda existe, né? Talvez ela possa encontrar, mas se ela não encontra isso, pelo menos ela busque na oração e busque na consolação da palavra de Deus, né, a força para ela enfrentar os problemas, as dificuldades, e ela acredite que o Espírito Santo vai estar junto dela, porque Deus nunca permite que nos falte a sua assistência. Mesmo que a igreja não chegue para nós, ou que os sacramentos não cheguem, ou que as coisas boas da igreja, das graças da igreja não cheguem para a nossa vida, Deus ele nos envia isso diretamente se a pessoa deseja. Por isso que hoje nós estamos num tempo difícil, mas nós temos a internet. A internet ajuda. E ela comunica a palavra de Deus, ela comunica um alívio, comunica um consolo para essas pessoas. Veja que bonito. Então é isso que eu estou pedindo. Reze o rosário, né? Viva em união com Deus, reze os salmos, reze a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, estude o magistério da igreja e vá vivendo a sua religião e dizendo, eu sou um católico verdadeiro, que eu guardo a minha religião. E eu não vou aderir a esse movimento aí de apostasia, não. Eu vou ficar vivendo a minha religião verdadeira. E se você não encontra um padre, você faça um ato de contrição, bem feito, na presença de Deus. E você já está ali recebendo o perdão de Deus até que você encontre possibilidade de se confessar. Então quer dizer que não é impossível. Nada na nossa vida é impossível. Deus sempre nos socorre de alguma forma para nós termos acesso ao perdão dele e às graças dele. Nunca vai faltar isso na nossa vida. A gente tem que acreditar nisso. E apesar de tudo que está acontecendo, Deus vai estar sempre do nosso lado, desde que a gente tenha um coração reto e sincero na presença dele. Então não se preocupe, Larissa. Deus te ajude, te abençoe e nunca pense em tirar a sua vida, nada disso. Pelo contrário, você tem que ter mais força, mais coragem para lutar pela igreja e pela verdadeira fé nesse tempo difícil, porque cada pessoa que se junta a nós nesse movimento de restauração do mundo, essas pessoas vão fazer a diferença na hora final, né? Porque o demônio está juntando os seus seguidores e nós temos que estar unidos, né, para nós trabalharmos juntos na vitória de Nossa Senhora contra Satanás. Então, nessa questão toda, eu falo como leigo católico, tá? Que como muitos também vêm fazendo esse percurso da difícil caminhada da fé, que é uma caminhada, né, cheia de provações, mas eu quero partilhar aqui, assim, que eu sempre procuro, tá? O sacramento da penitência, procuro. Aonde eu vou, às vezes eu vou o pessoal que me conhece sabe, às vezes eu chego num evento, num local assim fora, e quando eu sei que tem um bom sacerdote, eu faço perguntas assim, já procuro sempre o sacramento da penitência para receber o sacramento da Eucaristia, porque a gente sabe que esse que é uma coisa que a gente fica assim, sabe? Que o demônio quer assim, no final de tudo é chegar no sacramento da Eucaristia. E a gente sabe que esse é um alvo, e é por isso que a gente, como católico, fica muito vigilante em relação a isso também. Mas a partilha que eu faço é essa, que eu procuro, né, sempre o sacramento da penitência para receber o sacramento da Eucaristia em estado de graça, e inclusive, quantas coisas na nossa vida que nos desafiam e que a gente, assim, colocado a situações, e sempre quando eu tenho que tomar uma decisão, eu sempre olho para a questão da Eucaristia, porque eu não quero de modo algum me afastar da Eucaristia, justamente porque muitos acabam assim, sabe? Se afastam da Eucaristia, e eu faço, então, às vezes, decisões difíceis para manter a coerência de vida como católico,
E eu penso que aí em oração a gente pede a graça de Deus para que a gente seja fortalecido na fé, para que a gente possa, né? Eu quero só ressaltar isso, Frei Tiago, porque uma vez ocorreu um fato curioso, muito bonito, eu quero contar aqui, é um minuto. Eu fui a uma missa aqui das beneditinas aqui, numa cidade, inclusive a missa delas em latim, sabe, assim, um trabalho bonito que elas fazem. E eu cheguei na missa e pedi para me confessar com um padre, e ela disse para mim que o padre já estava se arrumando para entrar, tá, mas que ele me atenderia no final da missa, tá? E eu, então, claro, não me confessei, não comunguei, né? Não comunguei. E a hora que acabou a missa, eu procurei o padre e fui me confessar. Já não tinha ninguém na igreja, o pessoal já tinha ido embora. Fiz uma boa confissão, porque você tem um exame de consciência, né? Que você tem, né, os pontos. E terminando a confissão, eu disse para o padre que ele perguntou, você comungou? Eu falei, não comunguei justamente porque eu precisava me confessar. Então, eu fiz uma boa confissão e ele, então, chamou a religiosa, já tinha tudo indo embora, o mosteiro bonito, chamou a religiosa e sozinho, ele e duas religiosas trouxeram a Eucaristia e ali, na sacristia, ele me deu a comunhão. Eu fiquei assim, sabe, assim, foi uma bênção, né? Assim, foi tão bonito, foi tão forte, positivamente, foi tão importante para mim ter recebido a Eucaristia naquela situação excepcional, né? Entendeu? Mas porque eu havia feito a confissão, né? Então, eu acho que isso foi um momento muito significativo para mim, e isso para mim é muito importante. Eu passo aqui para a Isaura, então, fazer suas considerações finais. Bom, só tenho a agradecer esse momento que o professor Hermes proporcionou aqui, dessa conversa tão agradável aqui, com a Márcia, com o Frei Tiago, professor Hermes, né, com todos aqui juntos, ouvindo também, né, e lendo também os comentários das pessoas, suas dúvidas, seus aperreios de vida, como o pessoal aqui na Paraíba fala. Frei Tiago, eu sou católica, batizada, crismada, fiz primeira Eucaristia, mas passei um tempo como aquela católica de IBGE, né, que a gente conhece tão bem, né, são muitos, né, e de mais ou menos, no período da pandemia, né, eu acho que foi nesse período, assim, que a grande maioria das pessoas meio que despertaram mesmo, assim, e isso aconteceu profundamente na minha família, que eu digo eu, meu marido e meus filhos. Foi o período que a gente realmente, sabe, se converteu mesmo com força. E foi muito, muito bonito, muito emocionante. Quando a gente começa realmente a estudar, né? Quando a gente realmente começa a estudar, se decepcionar com as coisas que a gente pensava que era certo e depois ver, meu Deus, o que a gente estava aprendendo que está errado dentro da igreja. Mas depois, quando a gente começa a estudar, sabe, Santo Agostinho, a Santo Afonso Ligório, começa a rezar o rosário, que é importantíssimo, vê a importância, como, meu Deus, como transforma. E eu digo isso como mulher, e eu estou falando isso para as mulheres que estão assistindo aqui, a nossa live, a nossa transmissão aqui, como transforma a vida da gente, de nós mulheres, principalmente mães de família, eu tenho 2 filhos, para você ver como é essa questão do feminismo, como destrói, como uma ideologia maluca destrói a vida de uma mulher, não é? Que ela começa a criar ódio por ser feminina, por ser mulher, sabe? Ódio pela família, ódio pelos filhos, essas coisas todas. Meu Deus, como é destruidor. E quando a gente começa a realmente ver o sentido, quando a gente começa a rezar mesmo o rosário, começa a se entregar mesmo, meu Deus, como é transformador. E a gente vê a importância que a gente tem dentro da nossa família, a importância que a gente tem, como a gente tem que ser exemplo para os nossos filhos. Meu Deus, eu tenho 2 meninos, eu tenho que ser exemplo para esses meus 2 meninos. Então, assim,
até o jeito como a gente tem que se portar, como se vestir, como falar, como tratar. Nossa, tudo isso é transformador. Quando a gente começa a tirar a visão das coisas exteriores, começa a realmente colocar para o mais importante, que é a formação da nossa família, daquele nosso núcleo principal, que a gente está transformando e trabalhando a vida daqueles seres humanos ali, que estão assim, juntinho da gente. É transformador. E a gente, como mulher, no nosso lar, né? Começar a olhar o nosso lar, cuidar do nosso lar, sabe? Dar todo aquele carinho e amor, atenção ao nosso esposo, nosso marido. Gente, é melhor que terapia, que psicólogo, que psiquiatra, que tudo, gente. Quando a gente começa realmente a ver o sentido verdadeiro, porque todas essas ideologias querem exatamente isso, nos afastar do mais importante, da verdade, e nos afastar da nossa família. Então, quando a gente se afasta, todas as desgraças do mundo começam a aparecer na nossa vida, sabe? Começa a abrir um abismo, solução, não tem solução, só coisas ruins aparecem. Então, vamos se voltar ao mais importante. Então, a minha mensagem final que eu digo para vocês é essa, assim, se voltem realmente ao mais importante. Esses 2 últimos anos, assim, foi para mim uma transformação de vida completa. E eu espero cada vez mais aprofundar, cada vez mais me entregar, né? E é isso, gente. Muito obrigada, Frei Tiago, pelas suas palavras, por tudo. Espero a gente ter outras oportunidades assim como essa. Sim, obrigado também, Isaura. De fato, como Vossa Caridade deu aí esse testemunho, né? Eu acho que cada um pode fazer a sua parte. Então, de acordo com a sua vocação, de acordo com o seu estado de vida, de acordo com aquilo que Deus te dá, né? Deus te confia ali tantos talentos, e Ele vai pedir para cada um de fazer a sua parte. E dentro desse sistema, né, dentro dessa mentalidade, é que nós podemos imaginar que a comunhão dos santos, quer dizer, a comunhão de todos os verdadeiros católicos no mundo de hoje, mesmo que estejamos desamparados, ou mesmo que não tenhamos um Papa, mesmo que não tenhamos um Vigário de Cristo, mesmo que não tenhamos representantes legítimos do poder temporal ou do poder sacerdotal de Cristo, nós temos essa fé que é o núcleo, que é a base de toda essa formação dessa igreja e também dessa sociedade. Então, por isso que a gente deve cultivar isso, e é muito importante também a missão da mãe de família, como ela acabou de frisar aí também, né? Porque é a mãe que vai dar para os filhos essa base da religião. Então, de fato, se você está bem alicerçada na fé, e se você tem o costume de todos os dias rezar o rosário e educar os seus filhos com disciplina, com autoridade, né, com organização, e o pai de família realmente tem o seu lugar de autoridade dentro da casa, então, a partir dessa força, né, da família, que reza junto e que mantém a fé, nós vamos sair dessa situação tenebrosa, né? Mas isso aí ainda vai durar, com certeza, alguns anos, e nós temos que manter a nossa posição firme, né? De confessar a nossa fé e de fazer uma oposição a essa sociedade rebelde, essa sociedade do anticristo, essa sociedade contra Deus, que está se apresentando hoje. Então, isso é o mais importante de tudo. Depois, não nos preocupemos tanto com detalhes, nem com coisas subjetivas, mas vamos, cada um, cuidar daquilo que Deus nos pede para nós chegarmos ao objetivo final, né? Que é isso que é importante, a gente visualizar a meta, e a meta é a nossa salvação e também a restauração da igreja. Então, por isso, é que nós estamos fazendo aqui hoje essa conversa, para nós incentivarmos as pessoas, seja no Nordeste, seja no Sul do país, seja em todos os outros lugares do mundo, onde existem também muitos brasileiros como eu, exilados aí do Brasil, e que buscam, né, fazer o melhor, não só pela Igreja Católica, mas também pela nossa nação brasileira.
Então, todos nós estejamos unidos nessa intenção e nessa corrente de oração para que Deus venha em nosso socorro. Então, nesse sentido que eu peço também a bênção de Deus nesta noite para todos e também pela intercessão de Nossa Senhora, para que ela cuide de cada um de nós, cuide de cada uma das nossas famílias, de todas as pessoas que estão tristes, estão desamparadas, estão sozinhas, ou de todas as famílias que estão em dificuldades, que Deus venha nos socorrendo e que nos dê a sua graça, que nos dê realmente essa sua consolação, para nós não ficarmos tristes de vermos esse tempo tão difícil que nós estamos vendo hoje. E assim que venha sobre nós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Professor, se o senhor me permite, faltou a resposta sobre Anguera. Frei Tiago, a Larissa segue aqui pedindo. E ela pergunta, né, se é verdadeira a aparição. Então, se o senhor puder responder para ela, eu agradeço. Então, de fato, até evitei responder por causa disso, porque eu acho que a gente não... Parece que deu algum problema técnico aí na conexão, Frei Tiago. Vamos aguardar mais um pouquinho, tá? Enquanto isso, eu agradeço aqui todos os participantes e quero dizer o seguinte: a gente sabe que quando a gente faz uma live assim, recebe muita crítica, muita gente, né, manda comentário dizendo aquelas coisas todas. Gente, vocês que conhecem o meu canal e que me conhecem, eu estou aberto, tá, a conversar com pessoas que possam acrescentar, contribuir na reflexão da gravíssima crise que nós estamos vivendo, não é só na igreja, no mundo. Então, de modo algum, eu vou deixar de conversar, sabe, já trouxe bispos aqui para conversar aqui no canal, e outras lideranças religiosas e políticas e culturais e tudo mais, tá? A questão é a seguinte: a gente precisa fazer aquilo que São Paulo, apóstolo, diz: examinai tudo e retém o que é bom. Agora, eu coloco aqui para vocês, assim, que diante de tudo isso, eu concordo com um comentário aqui que eu vi, são vários comentários, mas, por exemplo, esse aqui, olha, Maria José Aquina, tá? Eu vou por esse caminho. Tá? Ela diz assim: diante de tudo isso, não devemos nos afastar do sacramento. Lembremos, o joio e o trigo crescerão juntos, e nosso Senhor Jesus Cristo fará a colheita. Isso dá forças para seguir em frente. Confie na promessa. Eu que tenho fé, eu sei assim, tanto que o título, até ontem eu conversava com a Isaura sobre que título dar, né, para essa live, e eu coloquei o título A Barca sobre a Tempestade, porque existe aquele momento muito... todos os momentos do Evangelho são muito ricos de ensinamento, mas este em que os discípulos estão no meio de uma barca, e junto com Jesus, inclusive... e eles ficam desesperados, né? Ficam desesperados, e inclusive tem um outro momento. E a bronca depois de nosso Senhor Jesus: homens de pouca fé. Pois é, inclusive até aquela passagem que eles pescaram a noite toda e já estavam exaustos, e Jesus então aparece e fala assim, já logo de manhãzinha quase, e diz assim: lançai as redes. Aí eu, que isso? A gente passou a noite toda, não sai, aqui não tem nada. Lançai as redes, quer dizer, porque Jesus ele é muito imperativo. Ele não pede, não, ele manda, ele ordena, né? É uma ordem, é categórico, lançai as redes. Mas acontece que é aquela passagem que ele vem pelas águas e chama os discípulos, Pedro vai, depois ele titubeia e Jesus então o toma nos braços e diz: aí sim, homem de pouca fé, etc. Então, o que acontece? Acontece assim, as promessas de Deus, todas elas são cumpridas, inclusive aquela que a gente professa no credo, do seu retorno, da parousia.
E o que o próprio Jesus disse para os seus discípulos? O próprio Jesus disse para eles: encontrarei alguém com fé quando eu retornar? Olha só a pergunta que ele faz, tá certo? Então, a gente não pode passar, assim, dourar a pílula ou fazer de conta que está tudo certo, que as coisas estão aí. Vocês viram, acabou de acontecer aqui no Brasil uma situação que está todo mundo perplexo. Está todo mundo perplexo com o que aconteceu agora no final do ano. Todo mundo viu, é perplexidade. E não só nas instituições políticas, mas também religiosas, a perplexidade está por toda parte. Está por toda parte a perplexidade. Então a gente tem que ouvir, tá? Eu trouxe aqui o Frei Tiago, trago outras pessoas também, tem que ouvir, tá certo? Antes de fazer comentários intempestivos, a gente tem que ouvir. Eu tenho fé, tá? Solidíssima. Eu sei que a cabeça da igreja é Cristo, tá? E assim como o próprio Pedro negou Cristo 3 vezes antes do galo cantar, mas ele foi o primeiro, porque ele que primeiro manifestou a fé, né? Ele manifestou a fé, tá? Diferente de Tomé, que precisou pôr a mão nas chagas para crer, ele não precisou pôr a mão nas chagas para crer, tá? E é isso. Agora, a gente tem que estar aberto, e o Frei acabou de falar sobre a internet é assim, é uma espécie de areópago, que está aí. São Paulo, apóstolo, se tivesse a internet na época dele, estaria usando, evidentemente, para fazer aquela grande exortação que São Paulo faz, dizendo: ai de mim se não evangelizar. Quantas vezes eu estive nas paróquias, em encontros, em seminários, em eventos, e vi a dificuldade da evangelização, sabe? Quando você trata daquilo que é o essencial e as pessoas estão preocupadas com o superficial. Então, está aqui esse areópago que está, esse nosso tempo oferecendo, para fazer aquilo que São Paulo disse: ai de mim se não evangelizar. Então, por isso que esse comentário aqui da Maria José Aquino é importante, tá? Porque Cristo é a cabeça e eu não vou pular da barca porque está no meio da pior das tempestades, porque eu sei que Cristo está, tá? Conosco. Então, ele é o timoneiro. Ele é o timoneiro da barca. Então, eu confio no timoneiro da barca, tá? Então, é com isso que a gente encerra essa nossa live. Agradeço aí a participação da Márcia. Eu acho que o Frei Tiago deve ter tido um problema de conexão. E agradeço a Isaura Farias também, conheço o trabalho de vocês como leigas, como católicas, como mães de família, tá? Que procuro dar o testemunho em meio a tudo isso. E vamos fazer aquilo que eu sempre falo, né? Vamos prosseguir com fé, confiantes na graça de Deus. Muito obrigado.